Olá, olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar aqui o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas, pensando aí o que cada período trouxe, pensando como é a nossa educação hoje, por que ela chegou nesse patamar que é hoje e como, isso foi sendo trazido ao longo da história, pensando aqui nas reflexões filosóficas de sociedade, como a sociedade foi evoluindo. Então, por isso a gente vai perpassar por essas concepções, entendendo essa historicidade e, claro, para a gente pensar e refletir como isso é hoje e, claro, pensando, porque o nosso foco aqui é responder questões de prova, como que você vai responder essas questões, tá bom? Então vamos lá, gente, já anote no seu caderno o nome ali da aula para a gente conseguir anotar tudo que for importante perante esse tema, tá? O que a gente vai conceituar primeiramente? Dentro de um desenvolvimento histórico, lá nas obras do Demirval Saviani, que vai trazer um pouco desse paralelo aí das histórias pedagógicas do Brasil, ele vai dividir em 4 períodos, tá? Então nós temos ali o primeiro período, que vai se atrelar às ideias pedagógicas ali entre 1549 e 1759, que é a pedagogia do monopólio da vertente religiosa. Então eu tenho que aqui uma pedagogia tradicional. Tá? Então eu tenho aqui a culminância mesmo dos jesuítas permanecendo aqui perante toda a catequização dos indígenas, toda aquela ideia de vertente religiosa mesmo no Brasil, tá? Depois eu tenho um segundo período ainda dessa pedagogia tradicional, tá? Que ela permanece em muito tempo no Brasil. Então essas ideias pedagógicas ainda dentro dessa vertente religiosa, mas claro, aí depois sem o papel dos jesuítas, que acabaram sendo expulsos, mas ainda a pedagogia tradicional, ela permanece, tá? Então é um período aí bem longo da história, onde nós temos aqui, o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos detalhar aqui essa pedagogia tradicional dentro de uma concepção onde eu vou trazer qual é o ideal dessa educação. Então perceba que lá no tradicional o papel da escola, a metodologia, o papel do professor, o ensino-aprendizagem, todos esses assuntos, eles são condicionados perante determinada concepção, determinada tendência, tá? Então nós temos aqui que entender o papel de cada uma, porque nós não sabemos como que o examinador vai cobrar na sua questão. Se ele vai cobrar metodologia, então pertence a tal tendência. Ele vai cobrar papel do professor, então pertence a tendência X, tá? Então essa é a ideia, da gente perpassar todos os assuntos para realmente constituir e entender como se deu essa historicidade, tá? Depois, gente, dessa pedagogia tradicional, nós vamos mais para um lado de pedagogia nova, que já entra o papel da escola nova, todo esse entrelaçamento, onde já havia, assim, essa movimentação mundial, nessa relação de pensar se agora a centralidade era no aluno, Todas as questões que nós iremos trabalhar posteriormente, que perdurou aí entre os anos de 1932 e 1969, e depois o quarto período, que o Saviani vai trazer aqui para nós, que são as ideias pedagógicas entre 69 e 2001, que tem uma construção mais pedagógica produtivista, ok? Gente, então vamos entender o seguinte. Essas nomenclaturas aqui, pedagogia nova, pedagogia tradicional, pedagogia produtivista, nós vamos atrelar dentro das nossas tendências, concepções ou pedagogias. Por isso que eu já coloquei aqui no quadro, porque essas nomenclaturas, elas podem vir de maneiras diferentes na sua prova, tá? Então, como nós não sabemos o que o examinador vai colocar lá, então se vier pedagogia, se vier concepção, se vier tendência, era a moda da educação em dado momento, tá? Lembre de tendência, moda, porque isso vai te fazer entender aquele período histórico que predominava na educação perante todo esse paralelo, tá? Então eu quero entender como era a metodologia, como era o papel do professor, como o aluno aprendia, qual era a visão educativa da época, tá? Então, claro que isso aqui vai ficar um pouco mais claro para vocês conforme a gente vai caminhando ao longo do processo aqui, tá? Então, dentro de, quando a gente fala tendências pedagógicas, se atrela a concepções, pedagogias, Segundo Libani, utilizando como critério a posição que adotam em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola. As tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas, tá? Então, gente, essas duas divisões aqui. Se eu tenho
concepções, se eu tenho uma trajetória histórica de pedagogias ao longo, né, dessa historicidade no país, eu tenho o quê? Duas divisões aqui. Eu quero que vocês marquem bem o início de cada concepção, porque eu tenho a liberal, onde quem vai começar aqui dentro do método tradicional, que a gente já viu ali da pedagogia tradicional, é quem que iniciou, marcou essa educação aqui, os jesuítas, tá? Então aquele método rígido, aquele método imposto, onde o professor era autoridade, não havia possibilidade de o aluno dar opinião, o aluno só aceitava tudo. Então aquele método bem fechado mesmo, que não havia abertura para nada, tá? Depois eu tenho já o início de uma pedagogia voltada aqui a progressista, onde introduziu que já Paulo Freire, né, o principal, é o autor aqui dessa pedagogia libertadora, tá? Então eu quero trazer sim agora uns ideais novos para essa educação, né? Uma pedagogia que realmente liberte os homens dessa prisão, tá? Então é justamente esta ideia aqui já na pedagogia progressista. Tá? Então, gente, como as nomenclaturas aqui dos nomes, né, dentro das pedagogias, das tendências, das concepções, elas são muito iguais, tá? Guarde bem, anote no seu caderno para que você não confunda. Ó, liberal, eu tenho aqui mais essa questão tradicional, onde começa com a pedagogia tradicional, as outras nós vamos entendendo ao longo da nossa trajetória aqui. Depois eu tenho uma progressista, mas que eu não posso confundir, ó, libertadora e libertária, tá na progressista, que não se confunde com liberal, tá? E aqui progressivista, que não se confunde com progressista, tá? Então acho que aqui o examinador trocar uma palavra, pode ser que muita gente fique na dúvida, então por isso guarde bem essa palavra, progressivista, tá? Ó, lembre de vista aqui, ó, desenhar dois olhinhos para você lembrar, ok? Então essa é a ideia aqui, tranquilo? Então vamos lá, gente, seguir para entender cada tendência aqui, cada concepção e a gente conseguir estruturar toda a nossa aula. Então, gente, essa é a divisão aqui. Dentro da liberal, nós temos aqui 4, tá? Então é a tradicional, a pedagogia renovada progressivista, tá? E a pedagogia renovada não diretiva, ok? Que é a terceira, e a tecnicista. Cada uma aqui na nossa aula nós vamos ver, tá? Então aqui fica muito mais claro a gente pensar que aqui, ó, eu tenho duas pedagogias que começam com T, tá? E duas aqui com R, renovada progressivista e renovada não diretiva. Ok? Então, tradicional e tecnicista também. A tradicional, ela inicia o período liberal e a tecnicista, ela fecha esse período que depois vai culminar aí no início já da pedagogia voltada ao Paulo Freire, né? Que é o principal autor aqui da libertadora. Ok? Então, na progressista, gente, que não confundam com progressivista, ela tem o quê? Aqui a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. A crítico social dos conteúdos é o que nós temos hoje. Tá? Hoje nós pensamos no aluno, em quem é esse ser que está lá na sala de aula. É um indígena? É um aluno do campo? É um aluno que mora mais numa região periférica? Então eu penso, quem é esse aluno? E eu quero uma educação o quê? Transformadora. Então por isso crítica, uma educação que vai promover essa transformação social, tá? Então sempre pensando aí no aluno, como vai haver essa transformação, pensando aí sempre em renovação, em desenvolvimento, tá? Então essa ideia de criticidade, de trazer o social realmente para a sala de aula, pensando quem é esse meu aluno, tá? Em crítico social dos conteúdos. Mas claro que a depender da prova, nós teremos outras nomenclaturas e ao longo da aula eu vou passando aqui para você, tá? Então guarde bem esse esqueminha aqui que ele vai te ajudar bastante e depois, claro, você vai aí anotando cada ponto importante de cada concepção, tá? Ok? Então vamos passar aqui. Gente, então nosso querido Libânio e Lucchesi, eles vão falar assim, que na história brasileira registram-se concepções pedagógicas diversas, agrupadas em duas pedagogias, que foi a que nós vimos aqui, a liberal e a progressista, tá? Então foi o Libânio e o Lucchesi aqui que determinaram isso, tá? Segundo as suas obras, eles dividem essas pedagogias em liberal e progressista, ok? Libânio e Lucchesi, porque eles dois também caem em prova, tá? Aqui, gente, dentro da pedagogia liberal, né, que nós já vimos, então, ó, 2 T's e 2 R's, tá? O tecnicismo, ele vai vir para cá, né, que ele é a última aqui desta pedagogia, mas aqui lembrar que tem a tradicional, a renovada progressivista
e a renovada não diretiva e depois, por último, o tecnicismo, tá? Eu coloquei aqui na sequência os dois para você lembrar de 2 T's e 2 R's, ok? Tranquilo? Gente, a progressista, a pedagogia progressista agora tem a libertadora, a libertária, a crítico-social dos conteúdos que eu falei para vocês, né? Então, ó, hoje, como nós estamos nessa fase do crítico social dos conteúdos, o foco está aqui, na pessoa que está assistindo a aula, pois a didática será adaptada de acordo com esse aluno. Então, aquilo que eu já havia falado, é um aluno indígena, é um aluno do campo, é um aluno mais da área urbana, então eu estou pensando quem é esse aluno, o que esse social impacta aqui na vida dele, para realmente eu conseguir fazer todo esse processo de atrelamento com esses conteúdos, tá? Então, toda essa adaptação aqui, tá? Além disso, o objetivo é o quê? Da educação por meio de uma transformação social. Guardem bem, tá? Essa questão aqui da transformação social. Porque é para isso que nós educamos aqui quando estamos pensando em criticidade social dos conteúdos, tá? Então, de modo que a pessoa pode mudar o seu mundo e chegar à excelência, tá? A pessoa ela vai se transformando, ela vai pegando todo aquele gancho ali desses conteúdos mesmo e levando isso para sua vida, atuando dentro de uma transformação social, porque ele se transformar a sua vida, ele também vai transformar ali o mundo ao seu redor, né? Então toda essa ideia realmente findada aqui na crítica social dos conteúdos que nós vamos explorar mais à frente também, ok? Então essa é uma ideia principal aqui. Gente, o que acontece? Nós vimos que segundo o Lucchesi e o Libânio, nós temos essas divisões aqui que eu coloquei no quadro para você, tá? E aqui estava ali no slide também. Mas quando a gente vai para Demerval Saviani, o que acontece aqui? Eu tenho a pedagogia liberal ainda e a progressista, tá? Essas nomenclaturas aqui não mudam. Só que o que acontece? Em suas obras, ele vai apontar isso de maneira diferente. A tradicional permanece tradicional, a tecnicista permanece tecnicista. A libertadora, aqui na progressista também permanece, a libertária também. Mas quando nós vamos para pedagogia renovada progressivista e a não diretiva, ele vai nomear como escola nova, tá? Então, ao invés de usar essas duas nomenclaturas, quando eu estiver citando Demerval Saviani, ele vai chamar aqui os 2 R's de escola nova, tá? Então, a gente só troca. Claro que vai depender de questão para questão, como que isso vai ser cobrado na sua prova, mas é importante você entender que a depender do autor citado, esse nome pode mudar. Ok? Que foram ali nas décadas de 20 e 30. Já na pedagogia progressista, né, eu tenho a libertadora, a libertária, que nós vamos explorar mais à frente, e aqui, ao invés de eu falar crítico social dos conteúdos, ele vai nomear aqui como histórico-crítica, tá? Esta nomenclatura de acordo com Demerval Saviani. Então, lembrar que em vez de renovadas ali, a progressivista e a não diretiva, ele chama de escola nova. E aqui, ao invés de crítico social dos conteúdos, ele vai chamar de histórico-crítica, ok? Então, o Demerval Saviani aqui vai mudar as nomenclaturas, ok? Do Lucchesi e do Libânio. Tranquilo? Gente, então o que nós vamos estudar aqui perante toda essa trajetória, estudando as concepções, a trajetória histórica e todos os autores, né? Nós vamos pensar dentro desses níveis, né, de conceitos, papel da escola, entender como é educar esses alunos dentro desses princípios. Por exemplo, na tradicional, o papel da escola era um, na libertadora era outro, então nós temos toda esses condicionantes, tá? Depois eu tenho a prática escolar, os pressupostos de aprendizagem, os conteúdos de ensino, as relações aqui entre professor e aluno, os autores e as metodologias de ensino, tá? Como que isso será aplicado realmente lá na sala de aula? Qual é o caminho a ser seguido, né? Metodologia, o caminho, o estudo, né? Logia, o estudo, o caminho desse estudo, tá? Então, realmente eu quero saber para onde esse estudo está seguindo, tá? O conhecimento, o saber científico, tá? Então, toda essa relação. Todos esses conceitos aqui nós trabalharemos ao longo de cada concepção, dado o seu momento histórico, para a gente conseguir discernir uma questão da outra. Então, lá na sua questão, o examinador ele pode cobrar o papel da escola, ele pode cobrar qual era a prática escolar, quais eram os pressupostos de aprendizagem da época, da escola nova, do Paulo Freire,
enfim, né? Como que isso é hoje, enfim, né? A gente fazer um paralelo. Então, ó, conteúdos de ensino, relação do professor e aluno, autores, metodologia de ensino, tá? Então, a depender da questão, ela vai atribuir aí cada conceito perante o que vai ser cobrado, ok? Gente, então, nomenclaturas importantes, a corrente progressista pode aparecer nas provas como pedagogia contra-hegemônica, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma pedagogia liberal. Dentro desse liberalismo, não é de liberar geral, não é nesse sentido. Eu tenho uma concepção aqui que pode ser chamada de hegemônica. Por quê? Permanece aqui o papel da igreja, aquele papel doutrinário da igreja, onde eu tenho aqui o Ratio Historium, né, que eu vou realmente conceituar esse estudo dentro de uma rigidez, dentro de algo realmente que vai ser concebido. O papel do professor, ele é central aqui. O aluno, ele não tem espaço, ele é punido se ele erra. Então, todas essas questões mais tradicionais de educação dentro da pedagogia liberal, tá? Elas podem ser chamadas aqui de hegemônicas. Já aqui na progressista, o que eu tenho? Pode ser chamada de, aqui ó, contra-hegemônicas. Por quê? Porque eu tenho aqui já algo que é contrário à pedagogia tradicional, tá? Por isso, contra-hegemônica, contra a doutrina, contra algo que vai prender esse aluno, contra algo que vai ali engessar, tá? Eu quero realmente algo libertador que traga ali pressupostos novos de educação. Tá? Então essa é a ideia aqui. Por isso que pode vir dentro da corrente progressistas como contra-hegemônicas, tá? Contrária aí às doutrinas primeiramente impostas lá na pedagogia tradicional, ok? Já na pedagogia histórico-crítica, ela pode aparecer como crítico social dos conteúdos ou até dialética, tá? Então aquilo que eu já havia falado para você, Libânio e Lucchesi vão falar da relação crítico-social dos conteúdos, e já o Demirval Saviani, aqui da histórico-crítica, ou ela pode ser chamada de dialética, tá? A depender de como isso é concebido dentro das provas, ok? Como ela foi chamada assim inicialmente. Tranquilo, gente? Então, ó, o que acontece aqui? Como que essas nomenclaturas podem vir lá na sua prova também, tá? Pode ser chamada de pedagogia liberal como um todo, tá? Porque está dentro do liberal ali. Concepção liberal, ou tendência liberal tradicional, ok? Que é a concepção tradicional. O que eu tenho aqui? Como que é o papel da escola dentro do tradicional? Eu vou visar uma preparação moral e intelectual dos alunos, mas algo realmente imposto, rígido, né? Um compromisso aí com a cultura, pois difundir a instrução, a transmissão de forma sistematizada, algo realmente engessado, né? Gradual de conhecimentos acumulados pela humanidade. Então o foco é realmente reproduzir tudo aquilo, né? Os problemas sociais pertencem à sociedade, o aluno preparado aí para assumir sua posição na sociedade de acordo com as suas aptidões individuais, tá? Então, toda essa relação de algo mais tradicional mesmo. A escola, ela tinha essa preparação moral de realmente eu pegar um aluno que estava perdido, né, digamos assim, um ser perdido, e agora aplicar todos esses princípios morais para que ele saia dali, daquela maneira, né, naquele formato que eu quero. Então, eu não estou pensando quem é o aluno, como que eu vou concebê-lo, não. Eu não quero saber disso, eu quero formatá-lo daquela maneira para que realmente ele seja doutrinado ali, ok? Já a prática escolar, gente, está presente em nossas escolas atualmente. Então, ai, professora, tudo isso não existe mais? Existe sim. Nós temos abordagens muito tradicionais no ensino hoje. Por isso que quando a gente fala de alguma prática do professor, prática escolar, isso ainda é permeado dentro das escolas. Por quê? Porque eu tenho ali, muitas vezes, atitudes muito tradicionais. Então, aquela ideia de um aluno sentar atrás do outro, de realmente eu trazer ali métodos muito memorizados, onde eu vou repetir ali, muitas vezes, as atividades, né? Aquele método de repetição. Então, está ligado ao ensino mais tradicional, onde os alunos não abrem a boca, ou só o professor que fala, aquela aula sempre expositiva. Isso é tradicional. Isso ainda está permeado na nossa educação. Tá? Então aqui dentro da prática escolar inclui-se as escolas religiosas e legais, então aquele ensino religioso. E a gente sabe que existem muitas escolas privadas que pregam esse ensino religioso, claro, não igual era lá no ensino jesuítico, mas aqui dentro da mesma linha, tá? Então ainda permanece essas práticas escolares tradicionais. Então essa relação religiosa realmente voltada a esse cunho, doutrinário mesmo, tá? As escolas supracitadas adotam a orientação humano-científica aqui. Ok?
dentro de um estudo, mas realmente conceituado aí dentro de uma rigidez onde toda essa relação humano-científica pressupõe. Gente, agora pressuposto de aprendizagem dentro da concepção tradicional, aprendizagem receptiva e mecânica, onde eu já falei para vocês, né? Aquela mecanização das atividades, algo realmente repetição, memorização, tá? Tudo isso faz parte aqui. Vamos escrever aqui para vocês lembrarem, para a gente conceituar certinho. Então, métodos realmente voltados a essa condição onde o aluno vai ficar repetindo, ele vai decorar ali, mas muitas vezes não vai saber nem o que significa aquilo, mas trazendo toda essa robustez de onde o aluno vai ter que decorar, sim, vai ser muitas vezes trazido à frente da sala, vai ter que falar aquilo para os colegas. Se de repente ele não conseguiu decorar aquilo, ele vai passar por uma situação vexatória, né, onde os colegas vão tirar sarro dele, enfim, né, existem várias abordagens aí tradicionais pensando dentro desses pressupostos de aprendizagem, né? Então eu tenho, gente, uma questão muito punitiva aqui, né? A repetição, a memorização, o erro não é levado em consideração. Então aqui a retenção do conteúdo é garantida pela repetição, recapitalização, treino, tá? Então quanto mais eu treinar, melhor eu vou ficar ali, tá? Quanto mais eu memorizar, melhor eu vou aprender. E essa é a concepção dentro de um ensino tradicional, tá? Então, claro que isso nós utilizamos até hoje, tá? Não é que acabou totalmente, nós ainda utilizamos repetições, utilizamos memorização, porque isso faz parte do processo, mas claro que o nosso ensino não é focado somente nisso, né? Então, o ensino tradicional acabou? Não, ele ainda permanece muito na nossa sociedade. Então, a avaliação por meio de exercícios de casa, interrogatórios orais, provas escritas, então algo bem tradicional mesmo, tá? Algo bem rígido, autoritário, punitivo, tá? Dentro desse ideal. Aqui, gente, dentro dos conteúdos, quando eu estou pensando em ensino tradicional, como que eles são vistos, tá? Aqui, eles são acumulados, repassados como verdades absolutas, dogmáticas. Então, não pode ser algo questionável, né? Foi Deus que quis assim, é dessa forma que tem que acontecer, vocês têm que aceitar e pronto, tá? Verdades dogmáticas, verdades da Bíblia. Então, algo que não pode ser questionado. Então, aqui, dentro de uma concepção tradicional, desconsidera experiências dos alunos, a realidade social. Eu não quero saber quem é um aluno. O ensino indígena, o ensino voltados ali para as crianças do campo, voltado para as crianças urbanas, indiferente de que aluno seja, a verdade é a mesma, aquele método é o mesmo, a concepção de como esses conteúdos serão abordados é a mesma, tá? Então não quero saber, eu quero realmente formatar aquela criança, aquele jovem, aquele adulto dentro desse ideal, tá? Independente de ser criança, adulto, enfim, tá? Aqui, gente, a religião juntamente com as ideias legais são defendidas na tendência tradicional. Atualmente se busca saber qual é a realidade do aluno, né? Atualmente a gente busca isso. Quem é o meu aluno, né? A gente diferenciando ele naquele contexto, qual o contexto social que ele tem, aplicar estratégias pedagógicas. Na tendência tradicional isso não existia. A experiência desse aluno é descartada, então não leva-se em conta essa experiência, ok? Isso dentro da abordagem dos conteúdos de ensino. Os autores, gente. Então não tem autores específicos, tá? Mas essa pedagogia tradicional durou por muito tempo, né? E permanecem esses resquícios até hoje, que foi um viés jesuítico mesmo. Então existem vários teóricos, mas a gente tem que ter em mente que a educação tradicional foi implantada pelos jesuítas, que levam em consideração o conhecimento bíblico, que são tidas como verdades absolutas dogmáticas. Tudo aquilo que eu já havia falado, né? Mas lembre sempre desse ensino rígido, autoritário, dogmático, verdades inquestionáveis, um ensino hegemônico, tá? Então, aqui lembrar dos autores perante essa concepção dos jesuítas, ok? Gente, metodologia de ensino dentro da concepção tradicional, que é a última aqui que nós vamos pensar dentro das nossas abordagens aqui, né? A metodologia de ensino. Aqui, gente, a aula expositiva, tá? Exposição verbal, preparação do aluno, aquela repetição, né? ênfase nos exercícios, na repetição, na memorização. Os passos: preparação do aluno, apresentação de conteúdo, associação com outros conteúdos, generalização e exercícios. Então eu quero algo bem formatado, bem sistemático, daquela maneira que tem que ser. Tá? Então os alunos, um sentado atrás do outro, todos bonitinhos, comportados, não abrem a boca, né? Só o professor fala. Então o professor é o centro
dessa concepção, é algo realmente centrado, onde o professor tem o saber, os alunos não sabem nada, então vocês ficam quietos, eu falo, e é dessa maneira que acontece, tá? Então isso não pode ser questionado, ok? Essa metodologia que é aplicada a todas essas, a toda essa tendência tradicional, ok? Gente, então é isso, tá? Finalizadas essa primeira parte aqui, tá? Lembrem bem das nomenclaturas aqui que eu trouxe para você, tá? Como que isso pode aparecer na sua prova. Então, pedagogia liberal, concepção liberal, tendência liberal tradicional, ok? E como que isso é aplicado realmente lá em sala de aula, metodologia, papel da escola, papel do professor, tudo isso que nós trabalhamos, ok? Então agora nós faremos uma questão aqui, algumas questões, né, para a gente realmente consolidar esse conteúdo. Vamos lá. Segundo Fontana, 96, no ideário pedagógico que permeia as práticas dominantes nas salas de aula, o processo de elaboração conceitual na escola é analisado de duas maneiras distintas e contrapostas, que denomina a relação pedagógica tradicional e a relação pedagógica não tradicional. Assinale a alternativa correta sobre a relação pedagógica não tradicional, tá? Então vamos lá entender aqui todos esses conceitos. Então vamos lá. A. Os conceitos científicos são assumidos como verdadeiros pelo professor e aluno, sendo que no seu processo de assimilação a criança é entendida como sujeito ativo. Calma lá. Não tradicional ele quer, tá? Então, ao contrário ali da questão pedagógica tradicional. B. As palavras e os conceitos são entendidos como neutros e ahistóricos e difundem modelos válidos para a ação, sendo que os conceitos devem ser repetidos até a sua compreensão. C. O aluno, o sujeito ativo no processo de elaboração do conhecimento científico, não demanda planejamento do professor e sistematização dos conteúdos para que não lhe seja tolhida a capacidade de pensar. E aí? O que vocês acham? Tá. D. O processo de conceituação científica é transmitido pelo professor na qualidade de autoridade hierárquica ao aluno sem explicar suas transformações em completude e caráter provisório. Então, ó, gente, aqui fica algumas alternativas ficam bem marcadas, né, o ensino tradicional. Então, é importante a gente entender aí cada conceito certinho, tá? Então, vamos lá. O aluno tem limitações ao se relacionar com os objetos do conhecimento, pois não é capaz de reconhecer e problematizar a relevância dos modos históricos de pensar e sua aplicabilidade no cotidiano. Tá, então vamos lá. O que a gente precisa conceituar aqui? Quando ele fala ali da B, né? As palavras e os conceitos são entendidos como neutros e ahistóricos e difundem modelos válidos para a ação, sendo que os conceitos devem ser repetidos até a sua compreensão. Aqui a gente mata a charada, porque se eu estou falando de repetição, memorização, estou falando de quem? Estou falando de um sujeito que está dentro de uma pedagogia tradicional. Então, esta é a ideia aqui de repetição, memorização mesmo, dentro desse modelo pedagógico aqui. Tranquilo? Então, se aqui é tradicional, então não é não tradicional o que ele quer, né? Então, já eliminamos a B. Quando ele fala na C, o aluno é um sujeito ativo no processo de elaboração do conhecimento científico, a valorização, né, desse conhecimento científico, não demanda planejamento do professor, sistematização dos conteúdos, para que ele seja tolhida a capacidade de pensar. Então, se eu tenho se eu quero suprimir essa capacidade de pensar, trazendo mais métodos mecânicos, mais essa rigidez, robustez, algo realmente mais formatado, eu não estou pensando no meu ser, no meu aluno pensante dentro dessa concepção, né? Eu quero realmente que ele memorize aquilo, que ele não tenha essa criticidade acolhida aqui, tá? Por isso que aqui a C a gente já elimina também. Na dele fala assim, o processo de conceituação científica é transmitido pelo professor, então a centralidade do professor. Na qualidade de autoridade, o professor é autoridade, o aluno sem explicar suas transformações. Então não quero que o aluno pense, tá? Eu tenho um caráter ali realmente de completude, ok? Pensando aí que eu não quero que meu aluno seja um ser crítico, né? Como nós pensamos hoje. Então já eliminamos essa daqui, como é dentro do ensino tradicional, né? E na ele fala assim que o aluno tem limitações ao se relacionar com os objetos,
pois não é capaz de reconhecer. Então, quem que vai pregar limitações? Eu não quero que o meu aluno pense, eu não quero que o meu aluno evolua, eu quero que ele memorize, eu não quero que ele fique pensando em soluções, né? Porque senão ele vai questionar muita coisa, eu não quero que ele questione. Então, essa ideia aqui é do ensino tradicional também, né? Por isso que a gente já elimina essa daí também. Tranquilo? Gente, então sobrou a nossa A, né, dentro dessa relação não tradicional, como ele coloca aqui. Então, os conceitos científicos são assumidos como verdadeiros pelo professor e o aluno, sendo que o seu processo de assimilação, a criança é entendida como sujeito ativo. Então, aqui, todas as palavras utilizadas dentro da alternativa estão voltadas ao ensino que tira essa concepção tradicional, né, que é algo mais voltado ao aluno mesmo, onde a centralidade muda de papel, então todos esses ideais, tá? Por isso que o nosso gabarito é a letra A, tá? Então, gente, claro que isso vai depender de autor para autor, né? Como que ele vai conceituar isso, mas é importante a gente entender toda essa assimilação. Tranquilo? Próxima questão. Algumas concepções pedagógicas norteiam o trabalho realizado nas instituições de ensino. Dentre elas, destaca-se a concepção pedagogia tradicional, que muito contribuiu para o surgimento de outras concepções. Então, a pedagogia, ela teve o seu papel, né? Então, sobre a pedagogia tradicional, é incorreto, tá? Ele quer a incorreta. Afirmar que A. Caracteriza-se pela construção do conhecimento através da interação entre professor e aluno. B. Defende que o aluno participe e construa seus conhecimentos por meio de exercícios de memorização. E aí? Memorização, repetição faz parte do quê? Do tradicional. Então, aqui tá certo, né? Não é o nosso gabarito. C. Evidencia o professor como defensor do saber. Quem que sabe tudo na pedagogia tradicional? O professor, né? O aluno não sabe nada. Não quero saber o que ele sabe também, né? Quero que ele memorize e que ele saia dali aquele ser formatado, né? Eu não estou pensando nessa questão da transformação para o aluno, não. É o professor que é a centralidade ali, tá? Então, aqui está correta a C, então não é o nosso gabarito. E a dele fala assim, é uma proposta centrada no professor, que ele cabe ensinar o conteúdo através de aulas expositivas e com exercícios de memorização. Exatamente isso, né? Dentro da concepção tradicional, então também está correta. Então aqui fica incorreta, que está em desacordo com a pedagogia tradicional, é a construção do conhecimento, porque aqui eu já estou falando de algo bem mais além, né? Construção, construir, o aluno ter um papel ativo dentro do processo ali, né? O aluno que constrói, o aluno que realmente coloca a mão na massa, né? Então não é esse ideal dentro da tradicional. Então, através da interação entre professor e aluno. Então aqui, né, dentro de uma concepção mais progressista, eu tenho essa visão de realmente interação entre professor e aluno, como na tradicional não havia, né? Então, por isso, a nossa incorreta aqui é a letra A, tá, gente? Então, as questões de pedagogias tradicionais são mais tranquilas, né? Muitas vezes aqui o examinador ele vai fazer esse paralelo, fazer essa comparação, colocar um texto ali introdutório, porque essa pedagogia serviu de percalço para as outras existirem, né? Então, essa ideia dogmática mesmo de algo que não pode ser questionado, tá bom? Então, gente, fizemos nossas questões, terminamos essa primeira parte, tá? No próximo bloco, a gente vai dar continuidade, entendendo aí cada ideal de cada concepção pedagógica, tá bom? Então, te vejo aí no próximo bloco, toma uma água, toma um café, até mais, tchau, tchau!